Olá, meus amigos e minhas amigas que participam aqui do meu canal do YouTube, assistem pelo Instagram, pelo LinkedIn, pelo Twitter, nas redes sociais, fazem parte desse bate-papo importante que a gente tem. Hoje eu tenho uma presença muito especial aqui no escritório, dos caras que eu mais admiro nesse mundo aí de empreendedorismo social e empreendedorismo também, aí de negócios, João Paulo Pacífico, um grande irmãozão meu aí, é o fundador da Gaia, né, e das empresas que estão hoje debaixo do guarda-chuva da Gaia, que causam uma transformação social maravilhosa, e está visitando aqui para a gente bater um papo interessante. Mas antes da gente começar o papo, queria que você desse um alô aí para a turma, João. Pô, uma honra aqui, Dudu, tá com... e você que está fazendo uma transformação muito importante na economia, na política, na forma das pessoas pensarem. Então, de verdade, a minha gratidão e de todos os seus fãs por tudo que você tem feito, e vamos expandir essa voz para cada vez mais gente pensar o mundo de uma forma diferente, né? Ter uma mentalidade diferente em relação aos negócios, em relação à vida. E aí, antes até de entrar no assunto, o João me ensinou há pouco tempo atrás que existe uma teoria nova que fala sobre jogos finitos e jogos infinitos, né? Jogos finitos são aqueles jogos que, como o nome diz, tem um fim. Um jogo de futebol onde uma pessoa ganha, outra perde, um jogo de dama, de xadrez, etc. E o objetivo do jogo finito é ganhar da outra pessoa e chegar no final como sendo campeão. Já os jogos infinitos são jogos cujo objetivo é o jogo sempre continuar. Ou seja, você é um vencedor quando você não deixa o jogo acabar. E a vida é um jogo infinito e a gente está tratando a vida como se fosse um jogo finito. Então isso que você está falando, né, João? A gente tem que passar a encarar a vida como tendo como seu principal objetivo continuar, né? Isso? Exatamente. E as empresas também, né? O objetivo da empresa não tem que ser massacrar todo mundo e só sobrar ela. O objetivo de um ser humano não é acabar com todo mundo, ganhar de todo mundo, porque ninguém ganha no final das contas. Não tem vencedor. Você é o vencedor da vida. Não é, porque não tem uma regra para falar. Pelo que perder dá, né? Perder dá, mas esse é o ponto. Ou todo mundo perde, ou todo mundo ganha. É. E as pessoas que têm essa visão do jogo finito, que eu vou ganhar dos outros, é uma visão muito miserável, que causa, no fim das contas, essa desigualdade gigante, e a gente vê que as coisas não estão funcionando. Porque, vamos lá, a quantidade de pessoas que estão com problemas de ansiedade, depressão é gigante. A desigualdade no Brasil cresce a 17 trimestres. E tem meia dúzia de unicórnios. Tem alguma coisa errada, né? Para quem não sabe, unicórnios são aquelas empresas que rapidamente crescem e passam a valer bilhão aí, né? E é exatamente sobre esse assunto que eu convidei o João para vir aqui bater um papo comigo hoje, porque saiu uma notícia na Veja, se não me engano, falando sobre a realidade dessas pessoas que entregam coisas nas bicicletas, motocas, etc., e fazendo um experimento real, indo lá, conversando com as pessoas, uma pesquisa, coletando os dados, e os números são assustadores, assim. Eu acho que as pessoas podiam ter uma ideia do quão difícil é a vida deles, ou do quão duro é o trabalho que eles exercem, mas eu acho que ninguém teria ideia de que é da forma como é. Então a pesquisa mostra que boa parte dessas pessoas trabalham mais de 12 horas por dia, 7 dias por semana, e não chegam a ganhar um salário mínimo. E aí eu já vou passar a bola para o João, uma coisa que tem tudo a ver com o que a gente vem falando, gente, de seguridade social, de um sistema de previdência social, de leis trabalhistas, de reforma trabalhista. Vocês sabem o que existe para proteger essas pessoas? Nada. Eles não são formais, eles são informais. Eles trabalham, eles gastam mais da metade, que 12 horas por dia, metade do dia. A gente passa 6, 8 horas dormindo no dia. Então é o seguinte, eles gastam quase que a vida inteira que elas têm, na idade que é o filé mignon da vida, o filé mignon para você aprender, para você se relacionar, para você experimentar coisas novas. Elas gastam isso tudo trabalhando numa profissão extremamente perigosa, porque elas podem ser atropeladas, bater, se machucar, etc., super insalubre, porque você está ali respirando fumaça dos carros, etc. São Paulo, esse negócio é um caos. Para quê? Para ganhar menos de um salário mínimo, o que é proibido por lei, você ganhar menos de um salário mínimo, mas ali não tem problema. E a gente vê isso, muita gente vê como o seguinte, que ótimo, porque essas pessoas poderiam estar catando coisa na rua, morando debaixo da ponte. Agora estão entregando pizza de bicicleta. É o seguinte, elas só estão mudando a maneira de morrer.
Elas só estão mudando a maneira de morrer. E eu vou dizer para vocês, a maneira nova que elas arranjaram de morrer é uma maneira que elas arranjaram de morrer fazendo alguns caras ficarem bilionários explorando o trabalho deles. E aí não tem diferença nenhuma em relação à escravidão, por exemplo, que na escravidão também, se o negócio não tem limite, é o seguinte, dá um prato de comida pro cara e deixa ele dormir empilhado com um monte de gente dentro de um quarto. Tudo bem, ó, ele podia não ter um prato de comida, ele podia não ter um teto para dormir. É esse o país que a gente quer? Desculpa, João, acabo falando muito, mas tá você para falar aqui. Não, tá perfeito, perfeito. Vamos lá. Você não pode pegar uma fragilidade de alguém, tá? Essa fragilidade é porque a pessoa tá... No Brasil, acho que tem, se não me engano, 13 milhões de desempregados. Então, pega a fragilidade, o cara tá desempregado, ele precisa sobreviver. Então, por isso, eu vou dar uma esmola para ele, que é de verdade. Quem consegue trabalhar 7 dias por semana, 12 horas, é mais de 80 horas por semana, é muito tempo. Então, você pega uma fragilidade de alguém, fala, eu tô tirando esse cara da rua. Peraí, é justo isso? Ah, não, mas a empresa não tem dinheiro. Não, peraí, a empresa vale mais de $1 bilhão. É isso aí. Tá duro, tá difícil. Peraí, não é bem isso. Então a empresa tem dinheiro, sim. Alguém tá pagando a conta. E é justo você ficar rico a que custo? A você prejudicar um ser humano? Ele tem família, ele não pode descansar, ele não pode aproveitar a vida, não. E eu acho que isso é muito injusto. Que custo a gente como sociedade está pagando por achar que a vida é um jogo finito, por achar que quem ganha é quem atingiu $1 bilhão. Tem uma declaração do John Biden que ele fala, acho que não deveria existir bilionários no mundo, né? Porque assim... E assim, só para deixar muito claro, eu não acho que deveria existir bilionários no mundo. Simplesmente porque uma pessoa que tem $800 milhões é uma pessoa que não tem o que fazer com todo esse dinheiro, a não ser conquistar um poder que não lhe é direito, porque ele não foi votado por ninguém. Uma pessoa que tem mais de $1 bilhão só serve para destruir uma democracia e colocar poder em quem não deveria ter poder. Porque em termos de troca desse dinheiro por coisas que ela vai usar, que os filhos vão usar, que os netos vão usar, é impossível. E você acaba fazendo com essa acumulação de dinheiro de um lado, inevitavelmente faltar do outro. Vai faltar, não tem como. Não tem como não faltar, porque a quantidade que tem para ser dividida é limitada. Se pegasse o que cada... vai acabar com o aplicativo... Paga o dobro. Se pagar o dobro, a empresa não vai quebrar. Se pagar 3 vezes para o cara ganhar 3 salários mínimos por mês, ufa, ok, não vai quebrar a empresa. E esse é o ponto, né? Que custo? Vale a pena você ser muito rico, mas às custas de alguém ser miserável? Você consegue dormir depois? E aí tem aqueles negócios, teve um vídeo outro dia sensacional de um amigo meu, que aí foi lá e falou, não, mas o problema é que ele não faz curso nas férias. Peraí, mas vamos lá. O problema teve essa declaração, o problema é que o pobre não faz curso nas férias para se organizar. Né? Exatamente, mas o cara, vamos lá, ele trabalha 7 dias por semana, quando ele não trabalha ele não ganha. Porque, então, assim, aí ele resolveu tirar férias, né? Supondo que essa pessoa ganhou um salário mínimo, resolveu tirar férias para fazer curso, comprando. Assim, tem alguma coisa muito errada nisso. E uma coisa que eu ia te perguntar, João, o que me espanta é que na forma como as coisas são vendidas, né? Nesse nosso novo mundo que a gente adora falar, o mundo 4.0, empreendedorismo digital e blá, 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 as pessoas idolatram o senhor de engenho. Exatamente. Porque é isso mesmo, Casa Grande e Senzala. Então o senhor de engenho, o cara que tem um monte de escravo ali trabalhando para ele, fazendo a riqueza dele, o dono desses unicórnios, viraram agora, pelo menos nesse caso especificamente, um senhor de engenho, que tem um monte de escravo trabalhando, se matando, tem um monte de gente que se machuca, não sei o quê. Agora você acha que ele se machuca, a empresa tem seguro-saúde para ele? Tem nada, risco total do cara. E aí a turma, nós todos, idolatramos o cara que faz isso, o cara que está destruindo um monte de vida, que ele vai falar, não, mas ele podia estar debaixo da ponte, eu estou ajudando ele, botando 12 horas para trabalhar por dia, sofrendo risco de vida o dia inteiro, pagar menos de um salário mínimo. Você realmente acha que está ajudando? Eu digo o seguinte, você é um cara de uma maldade que você tem que conseguir ver essa maldade que você está causando. Não estou falando que você em essência é uma pessoa má, não, porque eu quero acreditar que todas as pessoas têm uma semente de bondade dentro, tão potencial assim, que se a gente regar essas sementes, todos nós podemos ser indivíduos bons, solidários, que cooperam, e eu acredito nisso. Todo mundo. Eu acho que o mundo é um mundo inclusivo, onde todo mundo tem que fazer parte. Mas eu queria que essas pessoas vissem a maldade que elas estão fazendo em querer sair na foto como o unicórnio que tem bilhão e etc. e está destruindo a vida de um monte de gente. E nós temos que parar de idolatrar essas pessoas, porque essas pessoas não são pessoas a serem admiradas, não. São pessoas a serem, assim, impedidas de fazer esse tipo de coisa.
Aí que tem que entrar a justiça do trabalho, aí que tem que entrar uma lei trabalhista que proíba isso ser feito, aí que tem que entrar uma reforma da Previdência que dê para essas pessoas, sim, uma segurança social, porque esse cara que trabalha 12 horas por dia, 7 dias por semana, esse cara vai vencer, cara. Esse cara daqui a 20 anos, ele não consegue mais trabalhar. E aí? Ele não consegue mais trabalhar. Agora, tudo que ele entregou, que foi comprado do restaurante, paga imposto. Porque quando o cara compra a comida do restaurante, tem um imposto enorme, que é entregue pelo cara ali da bicicleta. Aí você vai falar o seguinte, pô, esse cara da bicicleta foi o cara que tornou possível esse negócio acontecer e fez com que a arrecadação de imposto acontecesse durante 20 anos. E vem cá, e o Estado não vai proteger ele? Por ele ter sido o cara que catalisou esse pagamento de imposto, que deu essa contribuição econômica? Então tá tudo errado. E tá errado a gente idolatrar esses caras também. Total. E se você for pensar, essas empresas, o negócio delas é entregar. Quem faz a entrega é a pessoa que está sendo explorada. Então é o core da empresa, é o que está acontecendo. Então é uma coisa muito louca. Aí tem muita gente que vai lá e fala assim, não, mas a produtividade, o cara tem que ter mais força de vontade. Normalmente são pessoas como a gente, mas sem essa consciência, são pessoas brancas, homens, que fizeram faculdade top, pais ricos, né, que nasceram em berço de ouro, que falam, não, falta força de vontade. E eu falo o seguinte, imagina, Dudu, você é mandado, você fala 5 línguas, tal, você é mandado para uma tribo no Amazonas. Você chega lá sem nada, e daí tem um cacique que manda lá, você fala um monte de língua, você é aqui o bambambam. Aí você chega lá, o cacique fala assim, ó, negão, toma aqui uma arma, uma lança, vai caçar. Você vai caçar o dia inteiro, caça tudo, você traz pro cacique e ele fala assim, agora você vai comer uma folha de alface hoje. Não, mas eu que cacei ainda não, espera aí, você vai ganhar uma folha de alface. Mas eu falo 5 línguas, azar, você vai ganhar uma folha de alface. É esse mesmo paralelo, né? Tipo assim, você tá fazendo trabalho pro cara, e aí, não, mas se você for pra lá, você não vai conseguir. Se você é pessoa da Faria Lima aqui, que fala um monte de língua, que sabe fazer planilha de Excel maravilhosamente bem, se for para outro contexto, você não vai conseguir. Assim como pessoas que não tiveram a oportunidade que você teve na vida. Por quê? Porque não nasceram não fizeram uma escola particular, não tiveram acesso às melhores universidades, não falam outras línguas, eles não tiveram essas ferramentas. E aí, por isso, você vai falar que ele tem falta força de vontade. E é muito interessante a gente ver, porque muitas pessoas falam, não, porque nesses últimos 2 anos foram gerados sim alguns postos de trabalho. Quais postos de trabalho? Se só Uber são quase, e outros aplicativos, são quase 1 milhão de postos de trabalho. Agora vai conversar com a pessoa que é o motorista ali do aplicativo. Ele era médico, ele era engenheiro, ele era advogado. E aí ele era dentista. E o que ele é agora? Motorista de aplicativo. E aqui toda a minha solidariedade, o meu respeito e minha assim, admiração até pelo cara aguentar essa tarefa que é muito difícil, do cara passar o dia inteiro trabalhando, tendo que pagar 25% do quanto que ele ganha, que é cada vez menor, né? Porque você vai fazer um trajeto longo pra caramba, o negócio custa R$9, dos R$9 ele paga 25% para a empresa que é dona ali do aplicativo, sobra mal para pagar ali a gasolina do negócio. E para ele poder ganhar um dinheiro que faz diferença, o cara tem que trabalhar 14 horas por dia. Quantas vezes você não já pegou um motorista de aplicativo que o cara fala assim, tô desde as 4 da manhã e tô terminando de trabalhar meia-noite. E aí eu digo o seguinte, isso para a produtividade do país é um caos, é um lixo, é horroroso, porque a produtividade do cara, quando ele estava com a chance de exercer a sua profissão de engenheiro, de médico e etc., era enorme, ou seja, uma pessoa produzia um monte de coisa. Agora, essa uma pessoa, em termos de produtividade, ela carregou uma outra de um lugar para o outro, entendeu? Então, por isso que a gente está vendo no país a produtividade cair tão rápido como está caindo, por causa da qualidade dos empregos e do uso muito abaixo do potencial do que as pessoas têm para poder oferecer em termos de formação, de capacidade, etc. E muitas pessoas enriquecendo pra caramba. A grande verdade é que nesse nosso país pouquíssimo mudou nos últimos séculos, em termos de pouquíssimas pessoas explorarem de uma forma diferente ao longo do tempo uma massa muito grande para ficar muito rico sem fazer quase nada. Então me deixa assim absolutamente revoltado ver uma notícia como essa. Eu vou repetir. Essas pessoas que trabalham entregando coisas aqui em São Paulo, acho que foi onde foi feita a pesquisa, 12 horas por dia, 7 dias por semana, vários ganhando menos de um salário mínimo. Pergunta se alguém gostaria de fazer isso. É verdade. Você gostaria?
gostaria... Ok, se você não tem opção, você vai fazer. Você está desempregado, acho que, se não me engano, 1/4 das pessoas estão desempregadas há mais de 2 anos. Eu não sei ao certo, mas acho que era esse o número. Então imagina que você está 2 anos sem trabalho, você precisa pagar as contas, ok, você vai ter que sujeitar a qualquer coisa que aparecer. Enfim, você precisa pagar comida, você tem filhos, enfim. Você se sujeitaria a trabalhar 12 horas por dia, 7 dias por semana? Sim, isso é a única coisa que eu tenho. Você gostaria? Você acha justo com um ser humano fazer isso com um ser humano que é igual a você? Ele teve um azar, enfim, ele não está lá, não é porque você é super bom, porque, enfim, ele está lá e você está aqui. Você pode ficar desempregado. Eu tenho certeza que todo mundo conhece alguém que está desempregado. Todo mundo no Brasil. E aí você tem que entender o seguinte, é por isso que tem que ser proibido. O Estado, nessa hora que o Estado entra e fala o seguinte, olha, é proibido, não pode. Você quer que esse cara entregue para você? Então é o seguinte, você vai ter que oferecer um plano de saúde, você vai ter que oferecer todas as condições de segurança, um capacete, uma bicicleta que seja direita e etc. para esse cara, você vai ter que depositar um valor para ele poder ter uma previdência quando esse cara tiver mais velho, você vai ter que fazer tudo isso. Aí, eu já vou te dizer a resposta que a turminha vai falar, que eu já sei as respostas todas dessa turma. Ele vai falar o seguinte, mas aí o cara não vai contratar. Não vai contratar, José. É isso. A empresa vale $1 bilhão. Dólares, o cara tá $1 bilhão, o cara tá passeando de iate, tem jatinho particular, mora nas maiores coberturas. Então é o seguinte, esse negócio tem uma margem de lucro monstruosa. Só que essa margem de lucro, ela sendo desse tamanho, ela significa o caos, a destruição da vida desse monte de gente. Se você tem leis que protegem, eu te garanto, a empresa vai continuar existindo. Sim. Vai continuar existindo. A única coisa é o seguinte, o cara vai continuar tendo cobertura, vai continuar tendo iate, mas talvez no banco, em vez de ter centenas de milhões de dólares, tem algumas menos centenas de milhões de dólares. Que não vai fazer falta, não vai fazer falta. Não vai fazer falta nenhuma. Então é o seguinte, gente, essa história que... Parem de comprar essa história de que é o seguinte, mas se for assim ninguém vai investir. Claro que vai investir. Óbvio que vai. Claro que vai investir, e eu sempre digo o seguinte, porque se cobrar mais caro, essa é ótima, né? Acho que foi até, não sei se foi você que me mandou isso, mas essa é ótima, é o seguinte, mas se a gente cobrar esses impostos que você está falando, se onerar o preço daquele cara que emprega, o cara vai embora do Brasil. Então eu vou te dar uma notícia, os 5 caras mais ricos do Brasil, sabe onde é que eles moram? Moram os 5 fora do Brasil, tá? Então do jeito que está hoje, que é o Brasil que menos as pessoas muito ricas, e eu repito toda vez, você que assiste meus vídeos já sabe isso, não estou falando com você que tem um Jeep Renegade, não estou falando com você que mora num apartamento aqui no Itaim que se acha bilionário, não é com você que eu estou falando não. Rico, aquele que eu estou falando é o unicórnio, é o bilionário, esse cara. O que acontece? Essa turma dos bilionários, eles vão continuar investindo aqui no Brasil, porque eles sabem que é aqui que a gente tem 200 milhões de pessoas para poder consumir, é aqui que a gente tem água potável, aqui que a gente tem terra cultivável, aqui que a gente tem minério, aqui que a gente tem petróleo, aqui que a gente tem incidência de vento, aqui que a gente tem incidência de sol no país inteiro, costa pesqueira, a riqueza está toda no país. A única coisa que vai acontecer é que um pedaço dessa riqueza que ele ganha explorando as outras pessoas vai transbordar para as pessoas, a gente vai ter um país mais digno, a gente vai ter um país mais justo. Então não caiam nessa balela de que aumentou o imposto, ele vai embora, a gente não vai ser competitivo. Isso é o seguinte, é história para boi dormir, porque do jeito que está hoje, é o seguinte, não transborda nada, explora todo mundo e o cara mora lá fora do país com um monte de $1 bilhão que ele ganhou em cima da turma que trabalha igual um camelo aqui no Brasil, entendeu? Posso só dar um exemplo para você rapidinho? A gente, enfim, financia uma ONG, Gaia Mais, super legal. E se não me engano foi mesmo... Vale conhecer, hein? Escreva no Google, Gaia Mais, e vocês vão conhecer o trabalho que é maravilhoso. É muito bacana. E a gente, enfim, trabalha toda a parte socioemocional de crianças e vulnerabilidade em vários estados. E se não me engano foi mês passado, o Iago, um dos nossos facilitadores, uma criança desmaiou na classe. Uma criança desmaiou de fome, tá? O que falaram? Que eles recebem almoço todos os dias na escola e na quarta-feira é só um lanchinho. E os amigos falaram, é comum ele desmaiar na quarta-feira porque ele come praticamente só nesse lugar na hora do almoço e na quarta-feira não tem comida. Essa é a realidade. Alguém se sente bem com isso? Não. Se fosse seu filho. O pai dele, provavelmente, ele trabalharia 15 horas se fosse necessário. Mas é justo isso? No outro lado tem um cara ganhando $1 bilhão. Eu não quero que o empresário não ganhe, não é isso. Mas a gente tem que equalizar. Acho que a gente tem que ser... É uma coisa que eu tenho falado muito. Gente, não é questão de ser bonzinho, é questão de ser humano. Assim, você não consegue dormir sabendo que, legal, você ganhou muito dinheiro, mas qual é o preço que a sociedade, que um ser humano está pagando para a sua riqueza? Vale a pena? É isso mesmo. Então, gente, desculpem esse desabafo, assim, mas são duas coisas que me deixam absolutamente transtornados
fora de mim mesmo quando eu vejo uma notícia dessa. Primeiro, a crueldade que existe com essas pessoas, ou seja, você explorar quase que no nível de escravidão mesmo, muito além de qualquer limite saudável, seguro, e até humano, né? Eu gostei da tua palavra. Não é humano você tratar assim, não é uma relação social, não é uma relação entre duas pessoas da mesma tribo, da mesma família, do mesmo grupo. Então isso é a primeira coisa que me deixa absolutamente transtornado. E a segunda é a reação das pessoas. Primeiro dos empresários, falando o seguinte: mas é melhor ele fazer isso do que estar debaixo da ponte. Do que ele passa fome, né? Me perdoe, mas quem fala isso? Eu não gosto de falar, eu não estou falando no nível pessoal, não. Sim, eu estou falando do argumento. Isso é um argumento de quem é filhinho de papai de Zona Sul, que nunca teve que fazer um trabalho que essas pessoas fazem. Não sabe o que é sentir fome. Não sabe o que é trabalhar 12 horas por dia, 2 dias seguidos. A gente não está falando 7 dias da semana durante os 12 meses do ano. A gente está falando 2 dias seguidos de trabalhar 12 horas. Aí fala, eu já trabalhei sim, porque eu chego no escritório cedo, saio do escritório tarde. Abro o meu jornal. Aqui, ó, vou botar para vocês aqui, ó, na Faria Lima, num desses prédios bacanas aqui. Num desses prédios que você trabalha, com ar-condicionado, elevadorzinho que você põe um númerozinho, ele diz para qual número que você vai subir, qual o lugar da fila que você cafezinho na Nespresso, etc. Aí é mole trabalhar 12 horas por dia, dando ordem para todo mundo, né? Então é o seguinte, vamos... Para ver seu Facebook. Isso, meu foto de Facebook, WhatsApp, etc. Vai pedalar 12 horas por dia, 7 dias por semana, passando no meio dos carros, o carro buzinando, o cara te xingando, sofrendo um preconceito enorme. Tu chega numa bicicleta perto de alguém, o cara acha que tu vai te assaltar porque tua cor é diferente da dele, etc. Vai fazer isso. Então é o seguinte, as pessoas terem esse tipo de resposta, eu volto a dizer, no limite é escravidão. Porque aí a gente fala o seguinte, vamos fazer o seguinte, nova lei trabalhista, libera a escravidão. Porque aí, se você liberar a escravidão, as pessoas vão falar o seguinte, mas pelo menos ele tem um prato de comida e onde morar. E aí, o que vai acontecer? As pessoas vão fazer de tudo para conseguir ter as pessoas empregadas por um prato de comida e ter onde morar. Porque a gente vai até o limite. O capitalismo faz com que a gente vá até o limite. Por isso que o capitalismo tem que ter limite imposto por nós. Exato. Nós temos que nos proteger de nós mesmos. Entendeu? Então, assim, a crueldade das pessoas me impressionou e a resposta, os comentários também dos empresários e das pessoas que acham isso o maior barato me impressionou também. Eu achei de uma crueldade, de uma falta de humanidade assustadora, João. O que me impressiona é a falta de empatia. Empatia é você se colocar no lugar da outra pessoa. E não, ele não se coloca no lugar, porque ele acha que ele é super merecedor de estar naquela posição, fazendo os outros trabalharem de uma forma completamente desumana. Não consegue. Assim, em São Paulo, viver com R$1.000 por mês não é justo. É isso mesmo. Gente, eu queria fazer 2 convites a vocês. Primeiro, para conhecer o trabalho do João, eu vou colocar aqui, se você estiver assistindo no YouTube, aqui embaixo, um link na descrição do vídeo com o Gaia Mais, né? Para você conhecer o trabalho lá do João, que é um trabalho maravilhoso. O João tem as redes sociais dele também. Como é que são suas redes sociais, João, para as pessoas? No Instagram é @João_Pacífico e no LinkedIn, que é o principal, é João Paulo Pacífico. João Paulo Pacífico. Tem um programa na Rádio Globo sobre... Acabou agora o programa. Acabou o programa? Acabou o programa. Então agora estamos só nas redes sociais. Mas tem nos podcasts, os gravados? Tem nos podcasts, tem uma série, tem um sensacional sobre desigualdade com o Dudu Moreira, Marco Gorini, com a Lisiane também... Maravilhoso. Qual é o nome do programa para as pessoas buscarem no podcast? Chama Felicidade Ilimitada. O programa que a gente fez, acho que era sobre desigualdade. Procura lá. Felicidade Ilimitada. O João tem trabalhos absolutamente maravilhosos. É um grande parceiro, um irmãozão meu. E eu queria convidar vocês todos para conhecer o trabalho dele. Tá bom? Obrigado por ter vindo aqui, João. Foi um grande prazer. E não sejamos insensíveis à dor e o sofrimento do nosso irmão e da nossa irmã. Eu volto a repetir. Enquanto não considerarmos as pessoas que estão passando ao nosso lado como membros do nosso grupo, não temos direito de chamar o lugar onde a gente vive de nação. Porque nação é um grupo. E a gente está longe de poder dizer que vive dentro de um grupo. Um abraço para todos vocês. Grande abraço.